Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os colegas que na Roménia nos seguem e todas e todos os colegas que estão connosco aqui em Portugal. Eu gostaria de começar a minha intervenção sobre o tema da Conferência sobre o Futuro da Europa. E é de facto um tema que nós temos, enquanto Comissão de Assuntos Europeus, de forma empenhada, participado, quer nas organizações das sessões plenárias e nos grupos de trabalho que estão em torno deste evento, mas fundamentalmente nas realizações dos eventos nacionais. E julgo que importa também colher do lado, na perspectiva da Roménia, qual é o impacto real, qual é a expectativa que tem em relação à Conferência sobre o Futuro da Europa. A cada evento que nós participamos, adensa-se a pergunta fundamental de como vamos conseguir, enquanto países membros, traduzir os contributos dos cidadãos, os contributos que vão estar seguramente plasmados, digamos, num formato final de balanço, para aquilo que é a nossa ação interna enquanto países. Isso é muito importante, porque há aqui um aspecto central da Conferência do Futuro da Europa, ou do objetivo, que é trazer à participação cívica o tema da Europa, o tema da União Europeia, a forma como nós encaramos esta realidade. Não é, digamos, indiferente o nível de abstenção, por exemplo, nas eleições europeias, que historicamente tem sido muito alto, e é, de algum modo, também a tradução de um divórcio entre o cidadão e o projeto europeu, e não temos dúvidas que esta iniciativa da Conferência para o Futuro da Europa visa também criar esta aproximação. Mas como mitigar o risco de ficarmos por um conjunto de recomendações, de ideias, de sugestões que depois, com o tempo, ou são esquecidas ou, do ponto de vista mais pragmático, são dificilmente implementadas em cada Estado-membro. E, portanto, gostava de ouvir do lado romeno como é que vê a importância e a aplicabilidade das ações e das conclusões e do resultado prático da Conferência sobre o Futuro da Europa. Um outro tema que também gostaria de partilhar tem a ver com o recente evento da COP26 em Glasgow, onde nós, de algum modo, estamos interligados com aquilo que é a Conferência do Futuro da Europa, porque uma das dimensões centrais que se discute na Europa é exatamente a transição energética e o clima e as alterações climáticas. E no âmbito dessa agenda, fiquei com a sensação que havia uma ambição maior ao início da COP26, mas que ao longo dos dias se foi de algum modo esbatendo, se foi acomodando e, portanto, em contraciclo com aquilo que me parece ser a mensagem da União Europeia de querer liderar uma transição verde, uma produção de energias com base no renovável, sem os combustíveis fósseis, mas aquilo que era a possibilidade desta COP26 carimbar e dar até uma maior força àquilo que são as ambições da União Europeia neste sentido, pareceu-me que elas foram sendo um bocadinho atenuadas, esvaziadas e aquele ímpeto inicial foi-se esbatendo. E isto é uma preocupação porque, de facto, pese embora a Europa possa querer liderar e bem aquilo que é a transição climática e o Green Deal, não há dúvida que será muito mais confortável e terá muito mais possibilidade de sucesso se, a nível mundial, pelo menos os grandes blocos, estou a falar da China, dos Estados Unidos em particular, houver um alinhamento mais solidário com aquilo que são os objetivos ambiciosos da União Europeia. Finalmente, gostaria também de pôr à consideração o tema do plano de recuperação e resiliência, o plano de recuperação económica, porque é sem dúvida, talvez nesta década que agora temos à nossa frente, o grande instrumento de afirmação económica e identitária da Europa no pós-pandemia. E, portanto, gostaria de ouvir, digamos, do lado da Roménia, qual é a visão, quais são as áreas estratégicas que, em termos de economia romena, irão ser as apostas mais valoradas para a aplicação destes fundos e qual é a expectativa, de facto, deles serem
o fator determinante e decisivo para que a Europa no digital se afirme de forma soberana, como não tem sido o caso, naquilo que é a dimensão da reindustrialização da Europa para uma afirmação económica de facto e não meramente um consumidor, e olhar também para como poderemos, com base nesses fundos, transformar em riqueza e em economia real as dimensões que alguns consideram um pouco filosóficas, mas que na verdade tem que se ter a capacidade e a audácia de as transformar em realidades concretas, e falo no Green Deal e falo na transição energética. Muito obrigado.